Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica do Discípulo da PIB de Ponta. Estamos percorrendo o caminho das 7 igrejas do Apocalipse pelo interior da Turquia, que à época era chamada de Ásia Menor. Um roteiro que mistura história e religião, além da oportunidade de ver lindas paisagens deste país. Hoje, a Igreja de Filadélfia é o nosso destino. Vamos juntos? Alaşehir é uma cidade no distrito da província de Manisa, na região do Mar Egeu, na Turquia. Está situada no vale do rio Kurusay, conhecido na antiguidade como Cálamo, ao pé da montanha Bozdag, Monte de Timolos, na antiguidade. Alaşehir está situada a cerca de 45 quilômetros a sudeste de Sardes e cerca de 130 quilômetros de Esmirna. Na antiguidade, na Idade Média, a cidade de Alaşehir foi conhecida como Filadélfia, a cidade do amor fraternal. A antiga cidade de Filadélfia é lembrada principalmente como uma das 7 cidades mencionadas no livro do Apocalipse. Como a cidade estava em uma área propensa a terremotos, não resta muito para se ver da antiga Filadélfia. O que restou está enterrado em grande parte sob a moderna Alaşehir. A cidade de Alaşehir, com quase 50 mil habitantes, fica em um terreno elevado, comandando a planície extensa e fértil do rio Gedis, conhecido como Rio Ermo na antiguidade, apresentando uma aparência imponente quando vista à distância. Tem 45 mesquitas, existem pequenas indústrias e feiras comerciais. Os produtos da área ao redor incluem tabaco, passas e frutas. Uma fonte mineral produz uma água fortemente gaseificada que tem grande demanda em Izmir. Na Turquia, o nome da cidade é sinônimo de uva passas sultana, embora o cultivo e o mercado de frutas frescas, menos intensivo que frutas secas, tenha ganhado uma prioridade nas últimas décadas. Tornou-se uma cidade importante do Império Bizantino, não foi tomada pelos otomanos até que todas as outras cidades da Ásia Menor tivessem rendido ao domínio otomano. Na cidade de Alaşehir, as ruínas de uma igreja bizantina são tudo o que resta do passado cristão de Filadélfia. Do edifício retangular de 6 pilares da igreja conhecida como Igreja de São João, 3 ainda estão em pé, com a parte inferior feita de pedra e a parte superior feita de tijolos. Algumas das pinturas a fresco do século XI, em péssimo estado, dificilmente são discerníveis em alguns dos pilares. Alguns sarcófagos de mármore e lápides, juntamente com grandes colunas e outras peças arquitetônicas, podem ser vistos perto da igreja. Uma porção da parede bizantina ao redor da cidade ainda existe ao lado norte de Alaşehir. A maioria das ruínas romanas e helenísticas
da antiga Filadélfia aparentemente morreu embaixo da cidade moderna. Embora alguns restos tenham sido descobertos na antiga acrópole da cidade, em 1986, os arqueólogos escavaram as ruínas de um teatro antigo e um templo na acrópole, ambos datados até o período romano, possivelmente o século II depois de Cristo. Uma grande parte do palco e uma pequena parte dos assentos do teatro foram descobertos. Do templo foram descobertas as bases e alguns blocos arquitetônicos de mármore. O Museu de Manisa contém alguns achados arqueológicos de Filadélfia. A cidade de Ela-Sherrir se espalha pela superfície do que foi no passado a cidade de Filadélfia. Chamada de porta de entrada para o Oriente, Filadélfia foi estabelecida na junção de aproximação da Mísia, Lídia e Frígia. A cidade foi nomeada para Átalo II Filadelfos, o rei Atalide de Pérgamo, de 159 a 138 a.C., cuja lealdade a seu irmão Eumenes II Sóter, que o precedeu como rei, lhe rendeu o apelido de Filadélfio, que significa amor fraternal. Átalos fundou a cidade que estava na região de Lídia, da antiga Anatólia. Depois de Átalo III, de 138 a 133 a.C., deixar o legado do reino de Pérgamo aos romanos em 133 a.C., Filadélfia ficou sob controle romano. A área em torno de Filadélfia era uma área agrícola muito fértil, especialmente adequada para o cultivo de uvas. Infelizmente, a área também foi suscetível a terremotos frequentes. Um terremoto particularmente devastador atingiu a área em 17 d.C., destruindo a cidade de Sardes e causando danos profundos à cidade de Filadélfia. Para ajudar a cidade a se recuperar desse desastre, o imperador Tibério suspendeu o tributo devido a Roma por um período de 5 anos. Em gratidão, Filadélfia tomou o nome de Neo-Cesareia e dedicou um templo a Tibério. Embora a cidade tenha se recuperado lentamente da devastação causada pelo terremoto e os seus tremores secundários, eventualmente prosperou sob o domínio dos romanos. No século V, às vezes era referida como Pequena Atenas por causa dos seus muitos templos e festivais religiosos. Por causa da importância da produção de uvas e vinhos aqui na Filadélfia, o deus principal adorado foi Dionísio, adorado como dono do conhecimento do cultivo e da produção do vinho. O cristianismo enraizou-se aqui antes do final do primeiro século, como é evidenciado por eles terem recebido uma carta que é apresentada no livro de Apocalipse. No início do segundo século, Inácio, bispo de Antioquia, na Síria, passou por Filadélfia como um prisioneiro a caminho do seu martírio em Roma. Mais adiante, em sua jornada em Troás, escreveu uma carta à igreja de Filadélfia, encorajando as pessoas a permanecer unidas e a apoiar o seu bispo e outros líderes da igreja. Mais tarde, cerca de 155 anos depois de Cristo, quando Policarpo de Esmina foi martirizado, alguns membros da igreja de Filadélfia foram martirizados juntamente com ele, ou seja, ao mesmo tempo. Esta é a mensagem da carta para Filadélfia. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força,
mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverarem, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia era a mais nova das 7 cidades e abrigava a única igreja, além de Esmirna, a receber observações exclusivamente positivas. De todas as igrejas, a da Filadélfia recebe maior elogio e nenhuma crítica. Enquanto a igreja de Esmirna testemunhou, apesar do seu empobrecimento, a comunidade de Filadélfia sustentou seu trabalho, apesar do fato de que era impotente diante das forças hostis populares naquela região. Essa carta foi enviada para encorajar a igreja em um momento de dificuldade. Como foi o caso lá de Esmirna, os perturbadores atuais da igreja na Filadélfia parecem ter sido os judeus locais. No entanto, uma calamidade de proporções ainda mais amplas estava chegando e Jesus prometeu preservar a igreja ao enfrentá-la. A realidade é que se você segura na mão de Cristo, não importa o que você possa enfrentar, Jesus dará forças para você perseverar. Para a igreja em Filadélfia, Jesus se apresenta com 3 grandes títulos: o Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Os títulos dados a Cristo nessa carta não são retirados da visão de Cristo no Apocalipse capítulo 1. No entanto, em outros lugares no Apocalipse, Jesus é declarado como sendo santo e verdadeiro. No Antigo Testamento, a frase "o Santo" se refere a Deus, denotando a sua essência divina. Em sua visão, Isaías, no capítulo 52:15, ouviu o canto dos serafins. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Deus. A frase também é uma designação de Jesus no Novo Testamento. Aqui o Cristo exaltado compartilha a essência da natureza divina. Ele também é o verdadeiro. Jesus é real, ele é o Deus verdadeiro, fiel a todas as promessas dadas aos seus filhos. Finalmente, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que simboliza sua autoridade plena. A chave são, obviamente, instrumentos de desbloqueio e, portanto, disponibilizam conteúdo do que está além do bloqueio, ou impedem o acesso a esses mesmos recursos. A ênfase na passagem é a acessibilidade ao próprio Deus através de Jesus, que, como mordomo de Deus, possui a chave de Davi. O livro de Apocalipse começa com uma visão de Cristo com as chaves da morte e do Hades nas suas mãos. Tendo essas chaves, Cristo é capaz de abrir portas que foram proibidas aos mortais. Aqui temos, em vez disso, uma citação de Isaías 22, versículo 22, que diz:
aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Isaías 22:22 apresenta uma imagem de Eliaquim, o fiel mestre e chefe do rei, que recebeu autoridade sobre o palácio real e o celeiro real. No Novo Testamento, Cristo recebe toda a autoridade e é nomeado cabeça de todas as coisas para a igreja. E ele é fiel como filho sobre a casa de Davi, sobre a casa de Deus. Agora, ele se apresenta ao povo de Filadélfia como aquele que recebeu plena autoridade e tem acesso ao celeiro celestial e às riquezas de Deus. De lá, ele é capaz de dar aos vencedores nas igrejas muitas promessas diferentes e maravilhosas. Jesus sozinho tem autoridade para aceitar pessoas para a Nova Jerusalém, a nova cidade de Davi. As palavras para a igreja começam em 4 das 5 vezes nessas cartas com a afirmação de que conheço seus feitos. Mas o que se segue é exclusivo das 7 cartas. Uma oportunidade para o presente e uma promessa para o futuro estão entrelaçadas. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechá-la, e uma porta aberta é uma metáfora para a oportunidade de pregar o Evangelho. Paulo diz que uma ampla porta para o serviço efetivo se abriu. Ele também orou para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que vamos proclamar o mistério de Cristo. Em seu relatório à igreja em Antioquia, ele falou de como Deus atribuiu a porta da fé aos gentios. Quando Deus abre a porta, ninguém é capaz de impedir os cristãos em seu serviço para Deus. Embora fiel com uma porta de oportunidades aberta colocada diante deles, Cristo está ciente que esta igreja tem uma fraqueza significativa. Não é conduzida por uma força dinâmica para Deus, pois tem pouca força. Provavelmente era uma congregação bem pequena e pobre. A realidade é que quando Deus abre a porta de oportunidade para a pregação do Evangelho, as forças do inimigo estão sempre lá para tentar fechar essa porta. Enquanto Paulo se alegrou de que Deus abriu uma porta grande e eficaz para o serviço, ele observou que há muitos adversários. Jesus acusou os escribas e fariseus de fechar a porta do reino dos céus para as pessoas. Evidentemente, foi o que aconteceu na Filadélfia. Essa igreja confrontou o mesmo problema que a igreja de Esmirna, com aqueles que diziam que são judeus, mas na realidade são da sinagoga de Satanás. Aparentemente, havia uma sinagoga judaica ali, e os cristãos de Filadélfia aparentemente sofreram acusações de judeus ante as autoridades romanas, como aconteceu também lá em Esmirna. Mas Jesus dá a esta igreja a garantia de que ele os ama, apesar da sua fraqueza, e que ele já está lidando com seus adversários. Chegará o dia em que os seus inimigos, que estão fazendo o trabalho de Satanás, serão humilhados e admitirão que Deus ama a igreja de Filadélfia. Quando Deus abre a porta das oportunidades para essa igreja fraca, todo o poder do inimigo não poderá fechar essa porta. Deus abriu uma porta, uma oportunidade para você compartilhar o seu amor com os que estão ao seu redor, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, são o seu campo missionário. Você é a mensagem viva de Deus para eles. E não importa os desafios, ou mesmo sua coragem ou força, Deus o usará se você permitir que Ele o faça.
louvor vem em duas formas. No versículo 8, Cristo os elogia porque, apesar de ter pouca força, de fato, vocês mantiveram a minha palavra e não negaram o meu nome. E no versículo 10, são elogiados porque vocês mantiveram as minhas ordenanças para perseverar pacientemente. Visivelmente, essas duplas palavras de louvor dizem basicamente a mesma coisa. Os crentes não caíram, nem se corromperam ou se apostataram da sua fé. Eram leais ao Evangelho mesmo em meio à perseguição severa. Porque o povo de Filadélfia manteve a palavra da minha perseverança, Jesus lhes dá a garantia de que ele estará com eles e os protegerá na hora escatológica do julgamento. Eu também o impedirei na hora do julgamento que está prestes a vir sobre aqueles que habitam na terra. A frase, aqueles que habitam na terra, refere-se consistentemente aos ímpios. Essa hora do julgamento refere-se claramente ao julgamento de Deus contra os inimigos de Deus e do seu povo, que será derramado antes da segunda vinda, como retratado em Apocalipse, capítulo 16. O que talvez seja digno de se notar é que esta é a terceira e última vez que a palavra perseverar é apresentada nessas cartas para as 7 igrejas. Além disso, certamente isso deve ser entendido não como uma pequena questão, como parece ter sido na igreja mais tarde. Na verdade, é especialmente importante que a ordem tenha inerente a isso uma compreensão do discipulado que permeia o Novo Testamento. Que aqueles que seguem o Cristo crucificado não devem esperar um tratamento menor do que seu mestre recebeu. Assim, a resistência com uma ordem é simplesmente parte do pacote para aqueles que seriam os discípulos de Cristo. Esta é a segunda carta a receber elogios e nenhuma condenação. A primeira foi Esmirna. A igreja sofria perseguição, mas manteve as promessas de Deus. A segunda foi Filadélfia, que estava sofrendo perseguição e segurando a Bíblia também. Além disso, eles estavam envolvidos na proclamação do Evangelho. Uma lição que aprendemos é que em tempos de sofrimento não é hora de repreensão ou condenação, é hora de apoio e de cuidados. Aqueles que proclamam o Evangelho contra todas as probabilidades, eles também precisam de apoio, cuidado e proteção. Não repreensão ou condenação, uma vez que o trabalho já é difícil. Devemos evitar qualquer carga desnecessária ou crítica aos trabalhadores. Vamos apoiar aqueles que estão levando o Evangelho eterno. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. À luz da breve vinda de Jesus, o povo de Filadélfia é convidado a manter-se firme no que eles têm para que ninguém tome a sua coroa. A coroa em vista aqui é a coroa dos Estefanos, ou seja, a coroa do vencedor. Sob nenhuma circunstância a ameaça de perder a salvação, mas com a intensidade da perseguição que enfrentavam os filadelfinos, a possibilidade de seguir o padrão dos cristãos de Sardenha, sucumbindo a essas pressões e, portanto, perdendo a recompensa, era muito real. O propósito da admoestação aqui não é promover a perda da recompensa. Apresentando uma perspectiva distinta, William Barclay
fornece uma lista de pessoas na Bíblia que perderam o seu lugar para outra pessoa porque foram indignas da tarefa que Deus lhes havia dado. É disso que o Senhor está falando, para guardar a coroa. Esaú perdeu seu lugar para Jacó. Rúben perdeu seu lugar para Judá. Saul perdeu o seu lugar para Davi. Judas perdeu seu lugar para Matias. E os judeus perderam seu lugar para os gentios, ou seja, para mim e para você. É uma verdadeira tragédia quando Deus abre uma porta e dá a uma pessoa uma tarefa e então descobre que ela ou ele renunciaram o chamado. Então ele remove essa pessoa e dá a tarefa a outra pessoa. E talvez seja bom perguntar para sua reflexão: você aceitou a tarefa que Deus já lhe atribuiu? Jesus prometeu fazer do vencedor na igreja da Filadélfia um pilar no templo do meu Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e o fundamento da verdade. Paulo nomeia Pedro, Tiago e João como pilares da igreja primitiva. Um pilar é fixado no templo como suporte. A metáfora de ser um pilar em um templo transmite a ideia de estabilidade, segurança e permanência. Os vencedores fiéis recebem a segurança eterna em Cristo, pois nunca sairão dela. Esses vencedores recebem outra promessa: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, o meu novo nome. Ter o nome de Cristo ou o nome de Deus escrito sobre si mesmo é provavelmente como um escravo tendo a marca do seu mestre. Mais adiante ouviremos um anjo que expressa preocupação de que os julgamentos não começam antes que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Aqueles assim selados serão vistos mais tarde como trazendo escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Um contraste com aqueles que têm o nome, a marca da besta em sua testa. Essa marca no crente não é uma tatuagem visível, mas o selo da promessa de Deus. Um conceito que Paulo equipara com a posse do crente pelo Espírito Santo. A escrita da Nova Jerusalém sobre o crente sugere cidadania de lá dos céus. Essa Jerusalém é descrita em detalhes simbólicos em Apocalipse capítulo 21. Cristo escreverá seu próprio nome nos cristãos fiéis. O povo da Filadélfia sabia tudo sobre escrever um novo nome. Quando no ano 17 depois de Cristo um terrível terremoto devastou sua cidade, Tibério, o imperador, tratou gentilmente com eles, cancelando impostos e dando um generoso presente, que foi a reconstrução em sua gratidão. Chamaram a cidade de Neo-Cesareia, a nova cidade de César. E mais tarde, quando Vespasiano foi gentil com eles, eles a chamaram de Flávia, pois era o nome da família de Vespasiano. Jesus Cristo marcará os seus fiéis com seu novo nome. O que esse nome é? Bem, não precisamos nem especular, pois ninguém o conhece. Mas no tempo vindouro, quando Cristo conquistar tudo, os fiéis receberão um emblema que mostra que eles são dele e compartilharão o seu triunfo. Você está ansioso por esse dia? O dia em que você receberá um novo nome, um novo lar, uma nova vida? Pela fé, eu posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima, que está voltando para você e para mim, e vai nos levar para casa. Esse não é o tempo.
Esse não é o momento de brincar de ser cristão. É hora de submissão, de ser um discípulo dedicado, seguidor do homem de Nazaré. É hora de aceitar o plano de Deus para a sua vida. É hora de ir para casa. Não resista. É hora de se entregar. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Pai querido, Deus maravilhoso, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade e o privilégio de refletirmos sobre as possibilidades dadas pelo Teu Espírito Santo nesse tempo em que nós estamos vivendo. Eu sei que hoje o Senhor está dizendo para a gente que não importa a nossa capacidade intelectual, a nossa influência, o nosso poder aquisitivo,
Pai querido, não importa, mesmo que sejamos fracos, Pai querido, mesmo que sejamos desprovidos de toda sorte de bens, o Senhor se manifesta em nós quando nós escolhemos ser fiéis até o fim. Peço, Deus glorioso, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos e que no propósito de te amar, de servir e de proclamar o teu evangelho, apesar das nossas reconhecidas limitações, recebamos do Senhor a bênção necessária para levar a bom termo este privilégio e essa responsabilidade. Obrigado por escrever o nosso nome no livro da vida, Pai. Obrigado por nos garantir a vida eterna. E obrigado pela promessa de nos ajudar, Pai querido, a sermos vencedores, a sermos reconhecidos e a sermos cartas e instrumentos de proclamação do seu amor, enquanto aqui estivermos, comprometido contigo e com a sua verdade. Esta é a oração que faço. Agradecido, oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, maravilha pura, o Senhor está nos abençoando de maneira poderosa. Na próxima terça-feira, nós teremos a nossa última aula e estaremos trabalhando uma igreja que tem a ver muito com o tempo em que nós estamos vivendo. Até lá!